Olá, Conversas do Silêncio vêm novamente até aqui à Eclésia para falarmos do luto, da morte em tempo de pandemia, também neste mês de novembro que nos lembra os fiéis defuntos logo no início do mês. Nesta semana, na nossa companhia, temos uma psicóloga, a Filipa Miranda. Obrigada pela disponibilidade de nos acompanhar e fazer também este caminho sobre esta temática durante esta semana. A Filipa coordena o grupo de apoio ao luto, o grupo Renascer, da Ilha Terceira, Diocese de Angra, nos Açores. Obrigada, Filipa. Que silêncio é que se vive em tempo de pandemia, em tempo que se fala tanto do luto e da morte, Filipa? É um silêncio pesado. Sempre foi difícil falar na morte. A morte sempre foi um tabu. E até existe aquelas frases feitas que a única coisa que nós sabemos é o nosso fim. Nós não sabemos como é que vai ser a nossa vida, mas sabemos como é que vai terminar, que é com a morte. No entanto, sempre foi muito difícil para as pessoas falarem da morte. Mas desde sempre existem investigações, existem livros que retratam o quanto desde há muito tempo a morte é muito difícil para as pessoas de falar. No entanto, é importante falar disso. E por ser tão difícil, tem a ver com o facto da pessoa se confrontar com a finitude. E é muito difícil para o ser humano se confrontar com a finitude, principalmente quando a gente ainda tem tanta coisa para fazer. Em tempo de pandemia, tem-se falado muito de morte, mas tem sido muito difícil ouvir falar de morte. As pessoas estão cansadas e já não digo sem esperança, mas já sabem o que é que vem. Todos os dias as pessoas já esperam aquele número de mortes. E tem sido extremamente difícil para as pessoas lidar com isso de uma forma sem ansiedade, porque já sabem que a morte vai estar presente. Filipa, no grupo Renascer e nas conversas que vão tendo individualmente com as pessoas que vos procurem, que vos pedem ajuda, é muito difícil lidar com alguém que vem com muito silêncio no seu luto. É muito difícil. É muito difícil porque, em tom de brincadeira, nós não adivinhamos o que é que a pessoa está a pensar. Mas sabemos que a pessoa está a sofrer. Em tempo de luto, eu costumo dizer que o silêncio é de extrema importância. Nós muitas vezes ficamos sem saber, mas o que é que eu vou dizer àquela pessoa? Eu não vou dizer nada, ele está calado, eu ainda vou dizer um disparate. Não há nada melhor quando a gente não sabe o que dizer, que é o silêncio. O estar lá, mas estar em silêncio. Quando alguém me chega e que eu noto que está com dificuldade em se expressar, porque a dor é tão grande, o melhor que temos a fazer é dar os minutos de silêncio àquela pessoa e explicar que eu percebo aquela dor, eu consigo empatizar com o sofrimento daquela perda. Não de uma forma igual, eu não sei exatamente o que aquela pessoa está a sentir, mas consigo empatizar com aquele sofrimento e saber que a pessoa naquele momento não se consegue expressar. Damos alguns momentos de silêncio, damos alguns momentos para a pessoa se organizar e explicamos que quando ela quiser, eu estou aqui. Posteriormente, o que também podemos fazer é começar aqui também a desconstruir o que eu acho que está a ser mais difícil para aquela pessoa. Mas isso depois também vai um pouco de método para método, técnico para técnico e o que é que a psicologia trabalha. E a realidade que têm à frente. A Filipa, na sua tese de mestrado, abordava a questão do luto nos jovens adultos. Eu imagino que estes jovens adultos seja muito difícil fazerem silêncio
nesta fase, até porque estes jovens estão rodeados aqui de uma série de notificações de variados ecrãs. Estamos na era da informação. Toda a gente, quem quiser estar informado, consegue estar informado. As notificações chegam mesmo às vezes sem a gente as querer saber. Para os jovens tem sido difícil porque eles novamente são confrontados com a perda de alguma coisa. Se antes eles podiam sair até uma certa hora, a partir de hoje eles já não podem sair a partir de uma certa hora. E isso para eles causa-lhes aqui alguma revolta porque, mais uma vez, estamos aqui a falar da perda de liberdade e da perda de expectativa do que eles considerariam que seria a sua vida e que está a ser completamente defraudado. É difícil para eles manter o silêncio, mas acredito que seja e por isso, e por ser tão difícil manter o silêncio, também é esta revolta que eu acredito que eles estejam a sentir. E essa revolta muitas vezes também é silenciosa. Muitas vezes é silenciosa. Há muita gente, jovens, adultos, todas as faixas etárias, que estão a sofrer em silêncio, sem sombra de dúvida. Na minha tese de mestrado conseguimos perceber que os adultos têm uma tendência, talvez, a sofrer em silêncio, mais sozinhos, não de uma forma tão expansiva, mas isso nem sempre é bom. O silêncio muitas vezes faz com que a pessoa esteja a acumular e até que ponto é que acumular tanto lhes vai fazer bem. Eu sugeria que a pessoa refletisse e percebesse até que ponto é que sim, estar em silêncio, mas também perceber quando é que precisa de conversar um pouco. Esse é talvez o grande segredo para se fazer esse caminho do luto. É perceber os silêncios, os momentos importantes de estar em silêncio e em discernimento, mas também os momentos em que é necessário deitar cá para fora, deixe-me passar assim a expressão. Sim. Eu acho que a pessoa perceber que precisa de deitar cá para fora pode sem dúvida ter a ver aqui com a sua própria reflexão. Se a pessoa continua em silêncio e a guardar para si, e se aquilo que ela está a guardar para si está a perturbar, e quando eu digo perturbar, estamos aqui a falar em ruminações, o que é isso? É o pensamento constante na nossa cabeça. Sempre ali, sempre a pensar sempre a mesma coisa. A partir do momento em que a pessoa está em silêncio, mas está a ruminar, isso não pode ser bom. E aí deve, mas isto sou eu, vale o que vale, refletir se não precisa aqui de desabafar. As pessoas muitas vezes veem que, por exemplo, vir para o renascer acaba por ser vir à psicóloga, e está às vezes agora vou à psicóloga. O desabafar na psicologia às vezes é o primeiro passo. Desde que a pessoa fale e desde que a pessoa se sinta preparada para isso, isto é muito importante, a pessoa tem que se sentir preparada para isso, é o primeiro passo. E pode ser o primeiro passo aqui para uma vida nova, para este renascer que fala, para uma esperança diferente? É este o nosso objetivo. Eu costumo dizer que quem entra em terapia, porque é isso mesmo, seja quem entra em terapia para um processo de luto, pronto, que é aqui que nós estamos a falar, não pode sair da mesma maneira que entrou. Se a pessoa sair da mesma maneira que entrou, eu não fiz um bom trabalho. A pessoa tem que sair diferente. A pessoa tem que sair adaptada ou com outro tipo de sentimentos, com outro tipo de significado cognitivo relativamente àquilo que entrou. E sim é que é renascer.
E esse renascer traz muitas vezes também aqui algum objetivo diferente de vida? Pergunto. Sim, às vezes pode trazer. Muitas pessoas entram a pensar que acontece duas coisas. Ou vêm com uma situação e depois nós percebemos que aquela situação é simplesmente uma consequência de algo que é o que realmente precisa de ser trabalhado, ou então entram aqui a pensar de uma forma e depois percebem que o objetivo é completamente diferente e que é aquilo o caminho, digamos, a felicidade, pronto, daquela pessoa. Mas isto é bom, e isso é transformação pessoal, isto é evolução, isto é modificação. Isto é aquilo que nós, seres humanos, fazemos ao longo da vida, que é evoluir. Isto é bom. Filipa, no início desta semana dizia-nos que também iniciou esta temática do luto por experiência pessoal, por um luto que atravessou. Entendo que depois de tantos anos a trabalhar com diferentes lutos, seja cada história que vai acompanhando, cada realidade que vai tocando, é também para si um renascer. Para mim, tendo em conta, obviamente, a minha experiência pessoal, é o renascer, mas é principalmente um orgulho e um prazer ajudar essas pessoas que estão a passar e que estão a sentir aquilo que eu já senti. E sabendo eu que elas podem conseguir chegar ao outro lado e que elas podem se conseguir adaptar, e se eu conseguir guiar, porque o que eu faço é guiar, o trabalho é todo da pessoa, o mérito é todo da pessoa, e se eu conseguir estar presente neste processo e guiá-las de alguma forma, é uma sorte que eu tenho, um prazer. Muito bem, Filipa Miranda, psicóloga, muito obrigada por nos ter acompanhado durante esta semana nestas conversas do silêncio, traçar-nos aqui também a realidade deste grupo Renascer, na Ilha Terceira, nos Açores. Obrigada por estar aqui connosco online, Filipa. Obrigada, Obrigada. Estas conversas do silêncio ficam disponíveis em agência.eclesia.pt. Durante todo este mês de novembro fomos acompanhando esta temática do luto em tempo de pandemia. Obrigada por ter ficado na nossa companhia e até breve.